Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e a promessa feita a Dorival Júnior de reforços na metade da temporada. Pelo menos 3 jogadores devem ser contratados. Não dá para dizer que isso fez parte do acordo entre o técnico e o Timão, mas houve um debate. E ficou combinado o seguinte: Dorival vai usar as próximas semanas para entender as boas e más virtudes do elenco corintiano, quais são as carências, em que posições o Corinthians precisa de mais jogadores. E a partir daí, pro mês de julho, o Corinthians promete atacar o mercado para buscar pelo menos 3 reforços. Não dá para dizer que serão de peso, que serão contratações bombásticas, até porque a questão financeira do Corinthians hoje é um enorme impeditivo. Mas o técnico Dorival Júnior ouviu sim do Fabinho Soldado, o diretor executivo de futebol do Corinthians, o cara que passou alguns dias lá em Florianópolis negociando com ele a possibilidade de aquisições. Importante lembrar que as posições serão definidas a partir de indicações do treinador. Só para completar em relação ao Timão, vitória por 1-0 fora de casa contra o Novo Horizontino, nessa quarta-feira em jogo da Copa do Brasil, terceira fase. O único gol da partida marcado por Héctor Hernández, o atacante espanhol que aos pouquinhos vem dando conta do recado. Corinthians utilizou um time reserva, indicando que pode entrar com força máxima no Campeonato Brasileiro e na Sul-Americana. Só para lembrar, Igor Coronado não esteve nem entre os reservas. Agora fica a dúvida se ele vai aparecer entre os titulares ou se ele virou a terceira opção do elenco. A saideira sobre o Timão, Álvares e Marçal, decidiu rescindir seu contrato com o Corinthians, empresa que havia sido contratada para reestruturar e profissionalizar o clube. A relação já havia ficado desgastada depois do pedido de demissão do Fred Luz, que seria um CEO do clube, por conta do aspecto político não pôde ser contratado como CEO e virou um consultor. A grande verdade é que o Corinthians do Augusto Melo é uma enorme bagunça e a profissionalização passa longe do clube, até por isso empresas sérias como a Álvares e Marçal não querem se associar a esse tipo de dirigente. Olha só, o Memphis Depay, né, que tá com um probleminha no tornozelo, até postou o tornozelo inchado direito, foi numa jogada com o Léo Ortiz, ele até foi substituído, né, no primeiro tempo do jogo contra o Flamengo no Maracanã, já desfalcou o Corinthians, né, contra o Novo Horizontino pela Copa do Brasil, e uma fonte me passou lá dentro do clube que não é Miguel, não, realmente ele sentiu dores, num lugar que doeu bastante, acho que ele até, né, ele mostrou, né, a imagem, né, do pé, né, do tornozelo ali, como é que ficou. Aliás, ele já tinha tomado uma pancada ali, se eu não me engano, do Lucas Piton contra o Vasco, no mesmo tornozelo, tá? Então, enfim, ele tá apanhando bastante ali, tá com dores, só que informação que eu tenho é que ele já deve voltar contra o Internacional de Porto Alegre. Então, o Dorival Júnior deve contar com o Memphis Depay para essa partida, tá? Contra o Inter de Porto Alegre, Corinthians devendo jogar aí, né, com a sua força máxima, né, com todos os seus jogadores, né? Claro, né? Com exceção ao Rodrigo Garro e o Gustavo Henrique, né? O Rodrigo Garro faz tempo já que não está à disposição e o Gustavo Henrique agora é esse desfalque. Vou falar do Garro agora depois da vinheta, mas Memphis Depay é a notícia boa para o torcedor corintiano, vai estar em campo contra o Internacional de Porto Alegre, deve estar em campo contra o Inter, jogo difícil, 16 às 18h30, né? Às 6h30 da tarde, 18h30, na Neoquímica Arena contra o Inter, no próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro. Olha só, Rodrigo Garro, quando ele volta, tá? O diagnóstico que o Corinthians fez, né? O prognóstico, né? Também para a volta do Rodrigo Garro, que já desfalca o Corinthians há um bom tempo, e eu falei para vocês, fui na contramão de quem falou que ele ia voltar no Clássico contra o Palmeiras, não sei mais o quê. Falei, esquece. Na verdade, ele volta na primeira quinzena, tá? De maio. E aí tinha a esperança de ser na primeira semana de maio. Não deve ser na primeira semana de maio, tá? O Garro só quer voltar quando ele tiver realmente 100%. E aí o prazo, né? O prazo deve ser para o dia 27 de maio, tá? Entre 24 e 27 de maio. No dia 24 de maio, o Corinthians pega o Atlético Mineiro num sábado, tá? No Mineirão. Não sei se voltaria nesse jogo. Depois tem 27 de maio, que é o jogo fora de casa, contra o Huracan, na Argentina. Talvez ele possa voltar aqui, aproveitar, né, ver a família, enfim. O mais provável é 27 de maio, tá?
contra o Huracan. Se não acontecer, 1º de junho, aí um jogo mais tranquilo, Corinthians e Vitória, tá? No dia 1º de junho, num domingo. Então a gente vai aguardar. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.